sobre os áudios apresentados em toda a imprensa ontem das conversas entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o seu ex-secretário-geral e coordenador-geral da campanha, demitido, Gustavo Bebiano. Perguntei a opinião do senador Pedro Simão. Graças a Deus, eu já estava pensando como ele. Claro que ele acrescentou muito mais, porque é sábio e muito mais preparado do que eu. Ele começou o seguinte: Cajuru, esse caso se trata primeiro de um vigarista. Qual que é o vigarista? O secretário-geral, o Gustavo Bebiano. Falou: Cajuru, isso não se faz nem por uma questão de amizade. Ele era amigo do presidente, da cozinha, foi coordenador da campanha, foi escolhido secretário, ministro, secretário-geral da presidência. Então isso não se faz, Cajuru, de forma alguma, Cajuru. Cajuru, ele tinha que pensar no Brasil, tinha que pensar no país, porque a nação está querendo de nós agora o quê? E principalmente do presidente Jair Bolsonaro, serenidade, né? E velocidade nas ações que o país precisa, geração de emprego, as reformas que sejam discutidas aqui, em mão dupla com a sociedade e com este Congresso Nacional. Então, Cajuru, ele precisava pelo menos cair de pé e não cair de joelhos. Foi muito ruim a atitude dele, muito ruim para o país o que aconteceu. Então, essa é a primeira defesa que faço ao presidente Jair Bolsonaro, que foi traído, literalmente. Agora, eu não posso deixar de mostrar aqui os dois lados. Tenho visto opiniões de colegas que eu respeito, falando que o presidente desrespeitou a imprensa. Concordo, sem dúvida alguma, na conversa que nós ouvimos no áudio. Só que eu pergunto, qual de nós aqui, vamos ser sinceros e não hipócritas, já não reagimos conversando com amigos ou com familiares, xingando jornalistas, veículos de comunicação que foram injustos com a gente? Inclusive o senador Pedro Simão lembrou, Cajuru, eu quando eu pedi a CPI no governo do Lula, a Globo me criticou, Cajuru, injustamente. Ou seja, até na hora que a gente age bem, às vezes a gente é injustiçado. Ele lembrou. Então, essa história de agora, eu sou da imprensa, hein? Paparicar a imprensa e não se pode fazer isso com a imprensa, tudo bem, eu entendo. Até porque a Rede Globo de televisão tem uma história linda. Ela é muito mais benéfica a história dela do que maléfica ao Brasil. Quem conheceu o fundador dela, Dr. Roberto Marinho, ele foi o maior patrão da história da televisão brasileira. Eu trabalhei 40 anos na televisão. A televisão brasileira nunca teve um patrão igual Roberto Marinho. Ele era o único que contratava jornalista de esquerda na época da ditadura. Ninguém contratava, ele contratava. Outro, funcionários aposentados, sem condições financeiras, ele pagava até a faculdade dos filhos, até a formação deles. Então foi um patrão histórico, indiscutivelmente. Agora, o outro lado, aí vem a Globo e fala, porque a Globo trata todo mundo bem, a Globo não trata ninguém como inimigo. Não, por favor, aí não, né? Vamos lembrar de Leonel Brizola, que conseguiu um direito de resposta histórico no Jornal Nacional, vocês se lembram, lido por Cid Moreira, né? Então, dizer que não trata ninguém como inimigo, não é bem assim. Imprensa, a maior parte dela, guarda rancores no freezer, como alguns políticos também guardam, né? Essa é a verdade. Então são dois lados que eu queria colocar aqui para dar fim a esse assunto, porque, repito, a palavra hoje é serenidade, o governo do Bolsonaro tem que começar a trabalhar urgentemente, o país está parado, os desempregos continuam, aumentam, as empresas vão só falindo cada vez mais, são mais de 200 mil, e nós aqui precisamos de trabalhar. Então eu não vou ficar todo dia querendo entrar nesse tipo de assunto que ontem indignou o país, né? Ouvir aquilo ali, né? Ele não foi brasileiro, esse Gustavo Bebiano, né? E a partir de agora, que a justiça seja realmente responsável para apurar o que há de mais importante, porque o chulo é o áudio, 1 por 1, foram 13, ali é a parte chula. O que vale agora é investigar a verdade da campanha eleitoral do PSL, porque tem problemas no Pernambuco, em Goiás e em Minas Gerais, as candidaturas laranjas, dinheiro público, lavagem de dinheiro.
São suspeitas. Eu não estou aqui julgando ninguém. Eu quero que a justiça investigue e julgue. Porque isso também a gente não pode calar, né? Para respeitar o presidente Bolsonaro, a gente não pode ignorar, né, a profundidade e a gravidade dessas acusações feitas. E que o presidente tem a luz de Deus a partir de agora, de saber com quem ele vai conviver. Porque ontem, eu não vou nunca dar o nome dela, ontem uma senadora aqui veio falar comigo, e ela é ligada ao presidente, ela falou: Cajuru, o duro é que o presidente ainda tem mais gente da mesma laia que o Bebiano, ao lado dele. Ou seja, ele está mal cercado, então. Presidente, tome cuidado. Ou seja, cuidado com as suas costas. O senhor tem apoio, para concluir, o senhor tem apoio nacional, indiscutivelmente, insofismavelmente, da população, das ruas. Então, cuidado com as suas costas. E essa senadora o conhece melhor do que eu. Ela diz: tem mais gente lá, Cajuru, mas só esse não. Então é isso que eu penso, é isso que eu gostaria de falar, sem discurso, não escrevi nada, estou abrindo o meu coração aqui, depois de ter conversado com o meu conselheiro político, senador histórico dessa casa, mito dessa casa, senador Pedro Simon, desse acontecimento. Então vamos saber separar as coisas. Os méritos da Rede Globo são indiscutíveis, inquestionáveis, a história dela, a história do fundador dela, como eu falei. Agora, também se posicionar aqui e querer se canonizar e virar vítima, não. E também o presidente falar dessa forma desrespeitosa para com a imprensa, por telefone com o assessor dele, também foi um erro, né? Há certos assuntos, presidente, que a gente não comenta nem com a gente mesmo. Imagine com um traíra, né? Imagine com alguém que Vossa Excelência o escolheu para ser o seu coordenador de campanha e posteriormente seu secretário-geral ministro. Então, senador Paulo Paim, senador Telmário, senador Flávio Arnes, senador Antônio Anastasia, aproveitando essa seleção de senadores, a seleção presente aqui na sessão. Então, esse é o meu pensamento, é o pensamento também do brasileiro Pedro Simon, e vamos ser otimistas, até porque os otimistas são, na verdade, o que importam nesse mundo, né? Os pessimistas, para mim, senadora Anastasia, os pessimistas são meros espectadores para mim, né? Então, eu sou um otimista, sou um brasileiro, amo meu país, jamais vou fazer sabotagem com o governo do Bolsonaro, não sou de oposição, sou de posição, é diferente. E quando atuo de forma opositora, ela é responsável, nunca será irresponsável. Então, minha defesa feita ao presidente, minha crítica feita a ele, por ter demorado ele e seus homens de confiança a perceberem quem realmente estava ali do lado deles. Porque isso é duro. Você guardar as gravações, eu concluo. Eu agiria da seguinte forma: quem discordar aqui de mim, por favor, discorde publicamente. Eu agiria assim, humildemente, presidente Anastasia. Se eu converso com o presidente, com o meu chefe, e ele falou tudo aquilo que ele falou, eu chegaria nele: presidente, desculpa, essas gravações aqui, eu vou apagar todas. Eu apagaria todos os áudios. Porque o telefone celular pode ser roubado, né? Pode ser esquecido em algum lugar, alguém pode pegá-lo e amanhã gravar. Então aquilo ali só iria prejudicar o país, nesse momento difícil que o país vive. Então se eu fosse esse que o Simon o tratou de vigarista, esse Bebiano, eu apagaria os áudios e pediria paz ao presidente, serenidade ao presidente e tentaria resolver isso da melhor forma possível. É o que eu tenho a dizer, e daqui para frente...